Olá, boa noite. Cá estamos mais uma vez. Boa noite. Olá, boa noite. Hoje vamos falar sobre taxas de juros e taxas de inflação. Inflação é um tema muito pertinente nos dias de hoje, não é? Não sei porque tanto se fala de inflação. Sei. Ora, e quem me está a ver de onde, já agora? Hum? De onde é que me estão a ver? Eu estou aqui só a tentar. Ora. Boa noite. É que eu não estou a ver aqui comentários. Eu estou aqui a tentar localizar, ver no computador. Ora, muito bem. Taxas de juros e taxa de inflação. Catarina, boa noite. A Catarina vê-me de onde? Onde é que a Catarina me está a ver? Ok, então. Nós quando falamos, hoje em dia fala-se muito sobre a taxa de inflação por causa da guerra, porque os preços estão a aumentar, os combustíveis estão a aumentar, e isso vai fazer de facto disparar a inflação. A grande questão é que impacto é que isso vai ter depois nas taxas de juros, não é? Eu peço desculpa porque estou aqui a olhar para o computador porque estou a tentar, perdi aqui, não estou a ver onde eu consigo ver os comentários, os vossos comentários. É que depois querem interagir comigo e eu não vejo, e eu não estou a ver. Oh God. Está aqui, está aqui, está aqui, está aqui. Está aqui, está aqui. Não está bem, mas pronto. Ok, pronto. Enfim. Programas em direto há nisto, não é? Nem sempre tudo corre como nós queremos. Bom, então estava a dizer que hoje em dia fala-se muito por causa do aumento dos preços, fala-se também que com isso é possível que as taxas de juros vão aumentar, é verdade, e a grande questão é porque é que isto está relacionado, porque é que aumentando os preços faz aumentar a inflação, como é que nós podemos como é que nós podemos calcular estas taxas de juro, enfim, tudo isto, não é? Portanto, para quem acabou de chegar, boa noite. Então, olha Susana, olá Susana, boa noite. Então, as taxas de juros de facto estão muito relacionadas com a taxa de inflação, porque a taxa de juro é uma remuneração do capital, correto? Seja de um capital que se investe, seja de um capital que se tomou emprestado, não é? Portanto, se eu tomei emprestado, se eu pedi emprestado, por exemplo, ao banco, o banco investiu em mim. Portanto, de um lado alguém toma emprestado, do outro lado alguém realizou o investimento.
Então, se a taxa de juro é a remuneração desse capital, naturalmente que quem faz esse investimento quer ser recompensado, por um lado, pela variação e pela redução do poder de compra, não é? Porque deixa de ter aquele capital disponível para vir a ter mais tarde com uma recompensa. Portanto, há aqui uma coisa que se chama custo de oportunidade, que depois um dia hei de falar sobre isso, custo de oportunidade. Ora, retomando o meu raciocínio, portanto, se a pessoa, a entidade que realizou este investimento deixa de ter aquele capital disponível, quer ter uma recompensa. Essa recompensa é o juro. Agora, esse juro tem que refletir, por um lado, o poder de compra, por outro lado, o ganho líquido que ele quer efetivamente. Eu vou comparar com os ordenados, porque se calhar com os ordenados é mais simples de nós compararmos, ok? E depois transpomos para as taxas de juro. Ora, se a taxa de inflação for, por exemplo, 5%, que segundo se fala poderá chegar aos 5%, se a taxa de inflação for 5%, os ordenados, se aumentarem menos do que os 5%, nós perdemos poder de compra. Ou seja, com 1.000 euros que ganha, não é? Se esses 1.000 euros, por hipótese, depois não aumentam menos do que os 5%, então significa que eu vou ter menos dinheiro disponível para comprar. Eu tenho mais dinheiro, mas dá para comprar menos coisas, portanto perco poder de compra. Ou seja, há o aumento nominal, vamos imaginar que é 2%. O meu padrão aumenta o meu ordenado em 2%. Então, 2% é o aumento nominal do ordenado. Mas se a inflação foi 5%, eu tenho uma perda real de aproximadamente 3%, não é? Ou seja, há 3% de bens que eu deixo de poder comprar. Ok? Por isso, equiparando agora, transpondo este exemplo para as taxas de juro, então nós podemos falar de taxas de juro nominais e taxas de juro reais. E eu depois vou explicar isto melhor naquela mega aula no dia 2 de Abril, provavelmente já viram na página, a mega aula que eu estou a preparar durante 6 horas. Eu vou explicar tudo sobre cálculo financeiro, esta primeira parte do cálculo financeiro, até às rendas. Portanto, as rendas fica para depois. Até a equivalência de capitais, regimes de juro, taxas de juro, etc. Eu vou explicar isso tudo naquela mega aula no dia 2 de Abril. Continuando, portanto, vamos falar de taxa de juro nominal, taxa de juro real. Então, a taxa de juro nominal é a taxa de juro que serve de referência, por exemplo, num empréstimo. Ok? Por exemplo, numa aplicação. Se eu fizer uma aplicação hoje, essa aplicação se calhar tem uma taxa de juro nominal depende da aplicação, se calhar 0, qualquer coisa. Não é? Mas como a inflação até esteve negativa, eu ganhava, portanto, a taxa de juro real ainda era positiva, eu ainda ganhava alguma coisa. Eu ficava com o capital que já tinha antes, não é? E que investi, mas depois no final aquele ganho que eu recebia dava para comprar mais bens porque era superior à taxa de inflação, ok? Fiz-me entender. Se isso não acontecer, se a taxa de juro nominal for inferior à taxa de inflação, então significa que a taxa de juro real, portanto, aquilo que efetivamente eu ganho, então já é negativo, já não chega, não é? Não chega para cobrir a alteração do poder de compra, ok? Portanto, a taxa de juro nominal, taxa de juro real, a diferença entre elas tem a ver com a taxa de inflação. Como é que se calcula? Ora, explicado isto assim, sem estar a escrever num quadro, não é assim muito fácil, mas eu vou-vos dizer a forma que eu utilizo sempre e que dá
em qualquer situação. Depois é só nós pensarmos para resolver a equação, ok? Para quem me conhece sabe que eu detesto decorar fórmulas, portanto, assim é melhor entendê-las e depois aplicamos em qualquer situação. Então, 1 mais a taxa de juros nominal é igual a 1 mais a taxa de juros real, 1 mais a taxa de juros real está dentro de um parênteses, ok? Vezes, e abre agora parênteses outra vez, 1 mais a taxa de inflação, ok? Portanto, temos 1 mais a taxa nominal é igual a 1 mais a taxa real vezes 1 mais a taxa de inflação. E esta é a igualdade, se quiserem, fiquem com esta referência, esta é a lei de Fisher, ok? Que nos permite calcular a taxa de juro nominal a partir da taxa de inflação e da taxa real. Depois posso trabalhar aqui esta equação e calcular a taxa real, a taxa de juro real, se eu assim o entender, ok? Agora, mais coisas em relação à taxa de inflação. Desculpem, em relação à taxa de juro. Se é verdade que quando nós fazemos uma aplicação ou quando nós fazemos um empréstimo, nós devemos ter sempre por atenção à taxa de juro, à taxa de inflação, à taxa de juro nominal, que é aquela que nos apresentam, ver qual é que é a taxa de inflação para perceber se a taxa de juro real é ou não positiva. Agora, ainda há aqui mais 2 parâmetros que influenciam as taxas de inflação. Que parâmetros são esses? A taxa Euribor. A taxa Euribor é a taxa de juro de referência no mercado. As taxas Euribor têm estado negativas, mas elas estão a aumentar. Ou seja, já se está a refletir nas taxas Euribor também aquilo que é a expectativa da inflação para os próximos tempos. Não é? Porque a taxa Euribor é uma taxa nominal e é a taxa de referência para as diversas operações no mercado financeiro. Tem por referência, a Euribor tem por referência a taxa de juros do BCE, do Banco Central Europeu, que é fixada pelo próprio Banco Central Europeu, ok? Depois, ainda outro parâmetro a ter em consideração na formação das taxas de juros é o spread bancário. Então, se eu for pedir um empréstimo ao banco, eu já falei disto aqui também num dos diretos já aqui há uns tempos, mas vale sempre a pena recordar, nunca é demais, não é? E também vamos falar disso no dia 2 de abril, portanto, nunca é demais recordar. Se eu for pedir um empréstimo ao banco, o banco vai-me apresentar a taxa de juro e diz-me que a taxa de juro é a Euribor 6 meses, por exemplo, mais um spread de 2%, por hipótese. Ora, o que é que isto significa? Significa que a taxa Euribor neste momento é negativa, mais a taxa o spread de 2%, então eu iria ter uma taxa de juro nominal de 1, qualquer coisa. Esta taxa de juro nominal é uma taxa anual, as taxas são sempre anuais, mas eu disse que a Euribor era uma Euribor a 6 meses. Não significa que ela é de 6 meses para 6 meses. Significa que a sua revisão é de 6 em 6 meses. Portanto, se eu contrair o empréstimo hoje, que são dia 14 de março, tive que ir ver, não é? Hoje, dia 14 de março, se eu contrair o empréstimo hoje, significa que daqui a 6 meses, se a taxa de juro for variável neste empréstimo, daqui a 6 meses a taxa de juro é revista, de acordo com a Euribor, a média daqueles 6 meses, ok? Mas a Euribor que me apresentam é sempre uma taxa anual, está bem? Portanto, taxa de juro nominal, taxa de juro real, taxa de inflação, spread e
Euribor. As Euribors têm sempre esta referência para um período de tempo, elas são anuais, mas são referenciadas a determinados períodos de tempo, têm a ver com os períodos de atualização da taxa, ok? Não sei se me querem colocar alguma questão, se foi clara, eu vou aproveitar para beber um bocadinho de água. Coloquem aí no chat alguma dúvida que tenham. Ora, enquanto não aparece aí nenhuma questão, eu aproveito para vos falar um bocadinho melhor sobre esta... Para já não, ok, excelente. Para vos falar um bocadinho melhor sobre aquilo que eu estou a preparar e que vos peço ajuda para divulgarem, se assim o entenderem naturalmente, que é esta mega aula de cálculo financeiro. Há muito tempo que alguns alunos mesmo vinham a falar porque é que eu não fazia algo para ajudar os alunos de cálculo financeiro. A disciplina de cálculo financeiro é uma disciplina, é um cadeirão, não é? É um cadeirão que tem uma taxa de reprovação enormíssima e não é só numa escola em particular, é transversal, mas na realidade a disciplina de cálculo financeiro é uma disciplina simples, muito simples. Precisa de treino, precisa de trabalho, é verdade, precisa de trabalho, mas é uma disciplina simples. E como tem sido abordada neste sentido há bastante tempo, eu então decidi que estava no momento de meter mãos à obra e lançar-me para uma coisa que eu nunca fiz, portanto não sei como é que vai correr, que é fazer uma mega aula, e eu chamei-lhe mega porque são 6 horas, portanto eu estou a prever 6 horas, eventualmente até mais, se houver dúvidas eu fico o tempo que for necessário. No dia 2 de Abril eu vou dividir isto em 3 blocos de 2 horas, não é? Para dar tempo para descansar um bocadinho, para nos alimentarmos também, portanto das 10 ao meio-dia e depois das 2 perdão, das 2 às 4 e das 4h30 às 6h30 ou eventualmente mais, se for necessário. Nestas 6 horas, aquilo que eu tenho planeado, portanto, vai ser online, ao vivo, tal como eu estou a fazer agora, não é? Mas vai ser no computador com a mesa digitalizadora. Quem me conhece, quem já teve explicações comigo, sabe que eu utilizo mesa digitalizadora e, portanto, explico como se estivesse em sala de aula a explicar num quadro, não é? E eu vou explicar toda aquela primeira parte de cálculo financeiro que normalmente sai no primeiro teste, ok? Até às rendas. Portanto, os regimes de capitalização, taxas de juro, as letras, a equivalência de capitais, vou explicar isso tudo, vou desmontar isso, literalmente desmontar isso, descomplicar isso tudo e vou fazer exercícios, tudo explicadinho assim, tintim por tintim, como eu gosto, e quem me conhece sabe que eu sou assim mesmo. Portanto, as inscrições estão abertas, o valor é um valor muito simbólico para 6 horas de explicação, são 17€, eu acho que não é nada, mas acho que também me entendem que, enfim, eu tenho custos com isto, portanto, preciso de que me ajudem a comparticipar nestes custos, mas o meu grande objetivo é juntar muitos alunos. Eu quero, de facto, poder ajudar muitos alunos, esclarecer muitas dúvidas, não é muitas dívidas, muitas dúvidas. Eu vou estar mesmo a esclarecer dúvidas, ok? Por isso eu disse, se for necessário ficar para além das 6h30, eu fico para além das 6h30. Perdão. Preparei um conjunto de bónus para ajudar, e ainda vão ter ainda mais umas surpresas, para ajudar a que esta sessão
esta mega aula corra da melhor forma. Às vezes há algumas coisinhas de matemática que nós não nos lembramos e então eu preparei já uns videozinhos para quem se inscrever vai ter acesso a uns videozinhos com aquelas regrazinhas básicas da matemática para ser mais fácil. Portanto, o que eu vos peço, se acharem que vale a pena, partilhem isto com os vossos colegas, nas vossas escolas, nos grupos onde vocês estão. Vamos ajudar muita gente. Eu quero ajudar muita gente a resolver este problema do cálculo financeiro. Eu às vezes vejo pautas que os alunos me mostram e eu fico chocada. Como é que há assim tipo 1, 2, 3 alunos em 50 ou 60 alunos que têm aprovação? Como é que tão poucos alunos têm aprovação? Portanto, vou mesmo investir o meu tempo para que isto corra bem, para que eu consiga ajudar de facto muitos alunos. Vamos fazer assim uma corrente. A aula é também para quem estuda no ISCAP. É para toda a gente que tenha cálculo financeiro, matemática financeira. O programa desta disciplina normalmente é igual em todo lado. Às vezes a única coisa que varia de umas escolas para as outras, o que eu me tenho apercebido, é a questão das letras. Às vezes as letras são dadas nesta primeira parte, neste primeiro bloco de matéria, e há algumas escolas que dão as letras mais para o final. Portanto, normalmente é isto que altera. O que pode variar às vezes de professor para professor é às vezes as letras nas fórmulas, mas isso também não é drama, ok? É fácil de acompanhar. E eu vou explicando, eu normalmente utilizo a simbologia que estou habituada, não é? Mas eu vou explicando, eu vou dizendo isto significa aquilo, portanto, mas não é assim muito, as diferenças não são muito significativas. Portanto, e por isso eu também achei que poderia fazer isto nesta disciplina, noutras disciplinas, por exemplo, contabilidade de gestão eu já não se calhar, no ISCAP em concreto, se calhar já não seria tão fácil juntar com outros alunos todos e dizer que, ok, isto é para a matéria para o primeiro teste, ok? Porque contabilidade de gestão, claro que os conceitos são todos dados, não é? A questão é que às vezes a ordem pela qual eles são dados não é igual e, portanto, eu já não consigo dizer que, ok, esta é a matéria do primeiro teste e esta é a matéria do segundo teste. Ok? Fiz-me entender. Por exemplo, controle de gestão, aí já é bastante mais diferente, diferente. Análise financeira também, aí já é um bocadinho mais diferente de escola para escola. Agora, cálculo financeiro é daquelas disciplinas que aquilo é igual em todo lado. Ok? Por isso, vamos fazer assim uma corrente para que este ano as notas sejam boas e que as pessoas fiquem admiradas assim, o que é que se passou? Bora lá, está bem? Eu da minha parte vou dar o meu melhor para, e não preciso dar muito, porque eu sei que vai correr bem, para que de facto vocês consigam ter boas notas no teste. Claro que não sou eu que faço o teste, portanto, não sou eu que tenho que estudar, ok? Isto não substitui o vosso estudo, mas que eu, da minha parte, eu vos vou desmontar aquilo tudo, vou descomplicar aquilo tudo, ai vou. Eu tive um aluno que me pediu uma vez para lhe dar explicações de cálculo financeiro, ele nunca tinha ido às aulas. Era o Joel. O Joel, eu não sei se por acaso me está aqui a ver. Eu não lhe pedi autorização para falar no nome dele, mas pronto. Já foi há uns anitos. E um dia, eu já lhe tinha dado explicação noutras disciplinas, e um dia ele chegou ao pé de mim e perguntou-me: oh, Fátima, eu quero ir fazer exame em setembro a cálculo financeiro, nunca fui às aulas,
será que 15 dias, acho que era 15 dias que tínhamos, 15 dias dá para me explicar a matéria toda? E eu pus as mãos à cabeça, se não era 15 dias, não era muito mais do que 15 dias, eu pus as mãos à cabeça e pensei assim, tão pouco tempo que falta para quem nunca foi às aulas, não é? Porque as aulas, um semestre, ou não são mesmo 6 meses, mas são para aí 3 meses, 4 meses de aulas, não é? E eu pensei assim, pronto, vamos ver como é que isto corre. Eu disse, eu vou tentar, mas vai exigir trabalho. E o que é certo é que o mérito não foi todo meu, foi muito dele, porque ele realmente dedicou-se. Mas em muito pouco tempo ele conseguiu preparar-se de facto para fazer cálculo financeiro e ele só dizia: mas como é que a Fátima me consegue explicar isto desta maneira? Isto assim fica simples. Pronto, é a minha maneira de ver as coisas. Portanto, eu gostava muito que este ano houvesse assim muitos mais alunos a dizer o mesmo, não é? E que depois as pautas este ano fossem um bocadinho mais bonitas. Vamos, vamos a isso, não é? Vamos a isso. Portanto, 2 de Abril, ponham na agenda, inscrevam-se o mais rápido possível, está bem? Porque eu depois vou limitar, eu vou controlando as inscrições, mas depois se começar a ver que isto começa a ficar assim um bocadinho fora de controle, eu vou ter que limitar. Inscrevam-se o mais rápido possível, ok? Até mesmo pelos bónus, para poderem ver os vídeos que eu já disponibilizei. Alguns eu já disponibilizei, mas ainda vou disponibilizar mais um ou dois de surpresa, nem sequer estão anunciados, portanto, ainda estou aqui com mais umas ideias, mas pronto. Só depende do meu tempo. Bom, e do meu tempo hoje já são 9h30 e eu costumo demorar só 10 minutos nestes diretos. Eu hoje estiquei-me para caraças, ninguém me manda calar. Bom, olha, e questões, dúvidas? Esta questão dos juros, taxa de inflação, taxa nominal, taxa real, ficou esclarecida? Tem alguma dúvida? Ou alguma dúvida sobre outro tema, outra questão que me queiram colocar? Se não houver dúvidas, eu vou-me despedir. Onde é que eu pus o meu smile? Está aqui o meu smile. Eu despeço-me sempre, começo e termino sempre com o meu smile, não é? Adoro este smile que me ofereceram. Este smile tem, deste lado é um smile, deste lado tem aqui este megafone, que é para eu pôr a boca no trombone e falar muito, e portanto, mas agora vou-me despedir, vou-me calar mesmo. Vou-me despedir com um beijinho grande para quem me acompanhou este tempo todo, sim, que eu hoje estiquei-me. Não esqueçam, dia 2 de Abril, ponham na agenda cálculo financeiro, mega aula de cálculo financeiro, vamos rebentar, vamos melhorar estas notas, eu quero estas pautas de cálculo financeiro assim, absolutamente extraordinárias este ano. Portanto, partilhem, eu vou colocar nesta gravação do vídeo, deste live, vou colocar o link da inscrição. O link da inscrição está na página do Facebook, estão anúncios a correr, portanto é sempre fácil encontrarem o link, mas fica nesta publicação deste vídeo. Portanto, partilhem com os vossos colegas se acharem que de facto é útil, está bem? E vamos rebentar com o cálculo financeiro. Olhem, como se costuma dizer, vamos enfrentar o touro pelos cornos, caraças, e beijinhos, até para a semana. Segunda-feira estou cá às 21h05, outra vez, e o tema é... não me lembro. Pronto, acho que é sobre atualização e capitalização, já não sei, é um qualquer que eu tinha posto lá. Beijinhos, até para a semana, até segunda-feira.